E vamos discutir um tema muito importante para a nossa sociedade, que é a violência de gênero, ouvindo as pessoas aqui da Feirinha do Tabuleiro sobre o que elas têm a dizer sobre o projeto da tornozeleira eletrônica. O que é que a senhora acha da violência de gênero, o homem que bate na mulher? O que é que a senhora acha? É errado. A senhora é casada? Sou. Quantos anos a senhora é casada já? 36 anos. 36 anos. O que é que a senhora acha de violência de gênero, um homem que bate na mulher? Ah, rapaz, eu não sou de acordo não, viu? Não deu, cada um pro seu lado, separe. E a senhora acredita que as medidas protetivas estão funcionando para proteger as mulheres? A mulher que denuncia o cara lá que bateu nela, ela está tendo a segurança jurídica? Não, Não? tá não. E falta o que na opinião da senhora? Rapaz, eu acho que falta mais empenho da justiça, né? Tem um um projeto na verdade, que pode virar um projeto de lei, que é de uma tornozeleira eletrônica que dá choque no delinquente que se aproxima de uma mulher que tem medida protetiva. A senhora acha que isso é legal? Poderia melhorar. Poderia melhorar. Melhorar. Daria mais segurança à mulher, né? Com certeza. Eu acho que é muita falta de caráter da parte do homem. Bater na mulher só porque ela é mulher. Até porque, querendo ou não, o homem depende muito da mulher, né? E o homem foi gerado de uma mulher. Você acredita que as medidas que hoje temos legais, que as medidas protetivas da mulher denunciar a Lei Maria da Penha, está sendo suficiente para a mulher? Não. O que precisa mais? Eu acho que deveria ser levado mais, digamos assim, à risca. Porque, querendo ou não, a gente vê muitos casos. Homem bate mulher, aí chama a Lei Maria da Penha, vai preso e depois é solto. Não adianta de nada. O homem vai, eu vou, passo um tempo lá e quando é preso e depois sai. Então vou fazer isso de novo. Eu acho que deveriam procurar tomar mais atitudes para ele sentir na pele e botar a cabeça para pensar. Igual a gente, quando a gente erra, faz alguma coisa, a mãe bota de castigo. A mãe toma uma medida que faça a gente sentir na pele para a gente não fazer mais aquilo. Você acha que um projeto de uma tornozeleira eletrônica que desse choque no delinquente ao se aproximar da vítima no perímetro de 500 metros seria eficaz? Acho que sim. Ajudaria? Ajudaria. Você se sentiria mais segura? Eu acho que sim. Querendo ou não, aumentaria um pouco a segurança. A mulher se sentiria mais segura, porque eu não sei explicar, mas Seria melhor. seria melhor. A senhora é casada? No momento, não. Mas já foi. Já fui. Já sofreu alguma violência? Graças a Deus, não. Conhece alguém que sofreu? Sim. O que a senhora acha das medidas protetivas? Eu acho que aí estão muito fracas até hoje. O que precisa para melhorar? Melhorar que esses homens vá preso e com a fiança que eles dão, que eles não sejam soltos, né? Porque, assim, né? Hoje eles vão presos, a mulher denuncia, eles vão presos, aí quando é amanhã ou depois pagam a fiança e estão na rua. A senhora acredita que um projeto de uma tornozeleira eletrônica que desse choque no delinquente ao se aproximar da vítima, que tem medida protetiva, ele tomasse um choque e imobilizasse ele a uma viatura da polícia fosse acionada, seria eficaz? Sim. Melhor do que essas que existem aí, né? Que o povo apronta até com elas e não, e não acontece nada. Por que a senhora acha que as mulheres são tão agredidas pelos homens no casamento ou dentro de um relacionamento? Por causa da lei, que é fraca. Entendeu? O relacionamento é que nem eu estou lhe falando. Está acostumado os homens hoje, eles vão presos, quando é amanhã eles pagam a fiança e estão na rua. Aí botam uma medida protetiva para proteger a mulher, que em muitos casos não acontece. Só resolve quando a mulher está morta. Qual é o nome da senhora? Creuza, Oi, dona Creuza, a senhora é casada? sou divorciada. A senhora divorciou, né? A senhora já sofreu algum tipo de violência de gênero? Sim, O que a senhora fez quando a senhora sofreu? fui para a delegacia. E o que aconteceu depois? Ele não chegou a ir preso porque foi pouco, né? E eu continuei com ele. Só que depois eu me separei de uma vez. A senhora acha que as medidas protetivas hoje que existem, elas são suficientes? Não, ainda não é suficiente. O que precisa para melhorar na visão da senhora? Quando bater na mulher, cadeia dele não soltar mais nunca. A senhora acredita que uma tornozeleira eletrônica que desse choque no delinquente
ao ele se aproximar da vítima num perímetro de 500 metros, seria eficaz? É, sim. Era bom. Seria bom? Seria bom. Qual voltagem a senhora aplicaria? Como é? Qual voltagem a senhora aplicaria nele? Voltagem? Voltagem 200. 220? Para morrer logo. Mas eu acho que é uma covardia, né? A gente que é homem tem que sempre respeitar, né? Quando a pessoa vê que um relacionamento não dá mais certo, se separa e cada um vai pro seu lado, né? Mas de respeitar com palavras, com agressão, essas coisas não é certo. E direto aqui da feirinha do Tabuleiro, a gente tentou conversar com algumas pessoas para pegar a opinião delas sobre o projeto que a gente apresentou, mas uma curiosidade podemos notar. Ao conversar com mulheres e com homens separados, nós conseguimos a entrevista, mas com casais não conseguimos. Casais principalmente que estivessem juntos, não conseguimos conversar. Será uma intimidação ou será a proliferação da violência de gênero que ocorre de ponta a ponta? Delegada de polícia, mestre de direito pela UFAL, aqui presente e lisonjeado com a presença da delegada de direito que representa aí muito para as mulheres de Alagoas, é a delegada Maria Luísa Nogueira, que tem feito um trabalho esplêndido aí, ressaltando a importância desse trabalho aí na nossa sociedade e dando também um clamor maior para essa lei que veio aí para ficar, que é a Lei Maria da Penha. Tudo bem, doutora? Muito prazer em tê-la aqui para a gente bater um papo sobre essa pauta tão importante para a nossa sociedade, né? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar falando de um tema que é tão caro, especialmente às mulheres, que é o enfrentamento à violência doméstica e familiar. Agradeço muito pela oportunidade e vamos debater esse assunto que interessa a todos e todas, na realidade. Doutora, a senhora teve uma ascensão nos últimos 2 anos muito grande na mídia, justamente porque essa pauta ela é uma pauta sensível à comunidade, né? E principalmente às mulheres, né? A senhora acredita que ainda é tão deficitário assim que as pessoas precisem de um super-herói para tentar defender essas mulheres dessa forma que está nessa onda crescente do feminicídio, da violência de gênero? Eu estou, na verdade, na polícia há mais de 20 anos. Há 22 anos eu atuei já em diversos setores e antes de atuar na coordenação das delegacias da mulher, o local em que eu passei mais tempo foi à frente da DEIC, que atualmente mudou o nome Draco, e fui a primeira mulher a assumir a seção de roubo a banco. Então eu já tenho uma história na polícia já há muitos anos. E nessa parte de enfrentamento à violência, eu não acredito em questão de super-herói. Não existe super-herói. Super-herói só em desenhos animados. Mas o que existe são pessoas, especialmente policiais e muitos membros da sociedade abnegados, que têm como objetivo, especialmente, reduzir indicadores de violência doméstica e a gente dá o tratamento adequado nesse tipo de infração penal. Mas eu digo assim, doutora, veja bem, nós tivemos nos últimos 5, 6 anos, pessoas que representavam a segurança pública aqui em Alagoas. A exemplo, por exemplo, do Alfredo Gaspar de Mendonça, delegado Fábio Costa e agora a senhora, tá? A senhora vem, sempre a gente está tendo um nome ali para recorrer. Eu acredito que o Instagram da senhora não deve parar, o pessoal perguntando, pedindo apoio numa determinada diligência, numa determinada causa. E tem sempre surgido esses nomes. E agora o nome da vez é o da senhora. Aí a minha pergunta, desculpa reiterar, esse clamor da sociedade se deve a quê? A ineficácia da lei, na opinião da senhora, ou o aumento de números de casos de feminicídio, de violência de gênero, a indefesa da mulher? O que se deve esse quadro que está se tornando a segurança pública? Na realidade, para falar especificamente sobre a violência contra a mulher, a gente tem que ter uma compreensão de que a violência sempre ocorreu. Às vezes em menor intensidade, em maior ou menor intensidade, mas sempre ocorreu. E se a gente perguntar a qualquer pessoa, até na rua, cada um vai ter um histórico de violência para relatar. Ou porque viu o pai batendo na mãe, ou porque viu o avô tendo comportamento abusivo com a avó, ou porque conhece uma vizinha que sofre violência, ou porque nesse exato momento a mulher está passando por um relacionamento abusivo. Então era algo que sempre foi normalizado na nossa sociedade.
Tanto é que antes do advento da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, e veja que está em vigor desde o ano de 2006, antes dela, o que é que acontecia? Quando o homem batia na companheira, ele ia para a delegacia e era assinado um termo circunstanciado de ocorrência, porque era um crime considerado um crime de menor potencial ofensivo. Ele assinava esse TCO, ia para casa, se comprometendo a comparecer posteriormente ao Poder Judiciário. Às vezes voltava para casa com mais raiva da vítima e batia com maior intensidade. E quando ele era julgado no âmbito do Poder Judiciário, a pena, na maioria das vezes, era uma pena alternativa, era uma pena substitutiva da pena de prisão, era uma doação de cesta básica. Então isso gerava um sentimento de impunidade muito grande para o agressor de violência contra a mulher. Então, por isso que a Lei Maria da Penha representa uma mudança de paradigma no enfrentamento à violência, porque hoje não cabe mais em nenhum crime de violência doméstica a lavratura de termo circunstanciado de ocorrência. Todos os crimes são passíveis de lavratura de flagrante. E não há possibilidade nenhuma de se aplicar uma pena alternativa, como, por exemplo, a doação de cesta básica, que era algo que era até realmente que estimulava esse sentimento de impunidade. Então, mudou a concepção da sociedade no enfrentamento à violência e hoje, felizmente, a sociedade está menos tolerante à violência contra a mulher. É essa mudança de mentalidade que eu considero principal, especialmente após o advento da Lei Maria da Penha. Perfeito. Se tem duas leis que funcionam no Brasil, uma é pensão alimentícia e a outra é a Lei Maria da Penha, né, doutora? Mas, contudo, ainda há uma fragilidade muito grande no sentido de acuracidade da lei. Nós vemos casos das mulheres, como a senhora própria trouxe aí, fazer a denúncia e mesmo após a denúncia ela ser vítima, né? A gente teve um caso lá no interior de Alagoas de uma empresária, recentemente foi julgado esse caso, não sei se a senhora viu, que o ex-marido dela, ela tinha feito uma denúncia contra ele e ele foi na loja e matou ela depois da própria denúncia. Por que não tem a justiça de uma maneira geral, né? Apesar da lei ela ser mais eficaz do que as outras leis, não tem uma acuracidade boa? Na realidade, se a gente for comparar até com as legislações de outros países, a Lei Maria da Penha é uma lei extremamente que representa um avanço muito grande. Se a gente for pegar a legislação de Portugal, é uma legislação extremamente atrasada no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, a lei é uma lei que mudou o paradigma e é uma lei extremamente importante. Agora, vamos compreender como é que é essa questão, por exemplo, o caso que você falou, de uma vítima que tinha uma medida protetiva de urgência e não garantiu 100%. Porque ninguém garante 100% a salvaguarda de uma mulher. Porque vamos imaginar que nós temos hoje... É uma média de 10 a 20 mulheres todos os dias requerendo medida protetiva de urgência. Não há condição de uma polícia fornecer um policial, no caso militar da Guarda, da Patrulha Maria da Penha, para acompanhar todas as mulheres 24 horas que sofrem violência. Então, a medida protetiva ela ajuda a salvaguardar. Por exemplo, um dos itens da medida é que o agressor não pode se aproximar da vítima a determinada distância. Se ele se aproxima, ela recebe um botão do pânico, pode acionar o botão do pânico, pode ligar para 190 e acionar uma equipe da Polícia Militar para conseguir prender em flagrante. Então, hoje a legislação ela permite, por exemplo, que um agressor que descumpre uma medida protetiva de urgência seja autuado em flagrante, coisa que não acontecia anteriormente. Então, ela prevê mecanismos para coibir esse tipo de ocorrência. Mas, só fazendo um parêntese, a gente precisa compreender que a violência contra a mulher não é um problema tão somente de segurança pública. Porque, vejam, a maioria dos crimes se dá dentro de casa. É um local que, via de regra, a polícia não pode adentrar. Só adentra se tiver conhecimento do crime. Então, é preciso que a sociedade, de uma vez por todas, compreenda que mulheres e homens têm direitos iguais. Que se faça até um tipo de trabalho nas escolas, no ensino médio, para que os adolescentes cresçam compreendendo que eles não têm direito sobre as mulheres, né? Achei que fantástico haja isso. Implementação de políticas públicas para, de fato, haver um serviço de proteção que funcione. Então, a gente precisa, enquanto sociedade, mudar a mentalidade, mudar a perspectiva e compreender que mulheres e homens têm direitos iguais. Então, a senhora chegou num ponto crucial da nossa entrevista e achei fantástico isso que a senhora disse. A senhora, como delegada de polícia, a senhora provavelmente a senhora é formada em Direito, né? Isso, eu tenho formação em Direito, tenho mestrado em Direito Público aqui na UFAL e curso um doutorado na UFAL, especialmente voltado à área de violência de gênero. Então, só para fazer um atento, no Direito, lá no início do Direito, a gente lê um pouquinho sobre Miguel Reale, né? E fala valor, missão, valor, fato e norma, né?
que pondera a criação das leis, né? Ela não é só positivismo jurídico, a gente não pode só simplesmente cumprir a regra pela regra, a gente tem que dar valor e entender o fato pelo sim. Tem acontecido muitos casos de falsas denúncias, né? As mulheres têm se apropriado, algumas mulheres, não todas de uma maneira geral, e a gente não pode invalidar a eficácia da lei por conta disso, de falsas denúncias, né? De mulheres que, por exemplo, o caso do Neymar, né? Um caso bem famoso no Brasil inteiro, que ela fez uma denúncia de um caso de estupro e no final ela respondeu, né, por litigância de má fé, e esse caso daí ficou famoso no Brasil inteiro. E esse caso, e tem outros casos como esse. Como a gente fazer com que a norma seja cumprida, dando valor a ela e sem punir inocentes, doutora? Na realidade, em todas as áreas, não apenas na violência contra a mulher, mas em todo crime, pode haver falsa denúncia, claro. Mas pela minha experiência, por trabalhar na polícia há mais de 20 anos e por estar atuando não apenas na atividade policial, mas também de forma acadêmica no enfrentamento à violência contra a mulher, o que a gente percebe é que o número de mulheres que de alguma forma registram um boletim de ocorrência sem o crime ter ocorrido é muito pequeno. Aqui em Alagoas mesmo, os fatos, se a gente for pegar estatísticas, são mínimas, porque o próprio processo em si já é um processo problemático para a mulher. A mulher é julgada, a gente sabe que tanto é julgada que nós tivemos uma lei hoje, Mariana Ferrer, por conta de uma violência processual que ocorre no trâmite do processo judicial. Então não é um processo fácil para as mulheres vítimas. E para ela se sujeitar, passar por todo aquele crivo, às vezes o crivo da sociedade, para passar pela polícia, para passar pelo Poder Judiciário, com a denúncia falsa, sinceramente, na maioria dos casos isso não ocorre. Perfeito. Então a gente tem que trabalhar especialmente com a infração penal de mulheres que de fato sofrem. E uma outra coisa, a polícia, ela está ali para investigar. Então, o fato de ser registrado um boletim de ocorrência não quer dizer que obrigatoriamente a polícia vai indiciar aquela pessoa. É por isso que existem os meios de prova, que existe todo o trâmite de um inquérito policial, que via de regra perdura ali no prazo de 30 dias, a depender da infração penal, a Mas, depender doutora, se aí só queria abrir um parêntese. preso. Nesse contexto aí que a senhora está falando, a palavra da vítima, ela não teria força de... Ela tem valor preponderante, de acordo com os tribunais superiores, de acordo com os outros tribunais, até porque na maioria dos crimes a gente não tem testemunha presencial, e a palavra da vítima ali é o único meio de prova. Porém, a palavra da vítima tem que estar de acordo com o restante dos autos, tem que estar em consonância com as outras provas colhidas pela polícia investigativa. Doutora, no caso de violência de gênero, da mulher denunciar, nós temos hoje uma tecnologia tão avançada, aliás, no sentido de coibir esse tipo de tal tipo de ação, né? Eu poderia aqui sugerir, a gente vê diariamente várias sugestões, mas uma que me vem rápido é a tornozeleira eletrônica com aplicação de choque eletrônico ao se aproximar da vítima. Ao que a senhora atribui que isso não acontece hoje. A gente tem simplesmente um botão de pânico que não é entregue a todas as vítimas, mesmo quando ela solicita, porque não tem condição hoje financeira, segundo o que é ponderado. Mas a tornozeleira não seria um meio eficaz de o delinquente estar se aproximando naquele perímetro que tem 500 metros ali da vítima, e ele tomar um choque para ele ficar imobilizado e automaticamente ser mandado um sinal para uma viatura da polícia para poder ir lá buscar ele? A questão da tornozeleira é um fato bem importante que já está sendo discutido na esfera dos poderes legislativos principalmente, e já tem um processo que tramita no Senado Federal, que já foi aprovado no Senado inclusive, só que tem que seguir todo aquele trâmite para virar lei, aquele trâmite do processo legislativo. Sim. Que inclusive que torna obrigatório a colocação de tornozeleira em todos aqueles homens, aquelas pessoas que respondem por violência doméstica familiar. Mas é uma tornozeleira simples. Eles estão discutindo, tipo, vamos inventar o celular agora? Numa época que já existe o celular. Isso aí, na opinião da senhora, estou falando não da delegada e nem da advogada, da pessoa. Na realidade, a senhora acredita que isso seria eficaz, que isso seria bom? Ou a senhora acha que seria uma sanção muito forte?
todos os instrumentos que possam ser colocados com o objetivo de salvaguardar a integridade física da mulher são importantes. Então, isso a gente só vai verificar a viabilidade na prática. Então, é uma possibilidade importante, porque a gente percebe, e você coloca muita questão, porque não tem como se colocar meios eletrônicos suficientes para todos os autores, realmente não tem, porque a gama de violência doméstica que nós temos é gigante, os indicadores são extremamente altos. Mas, porém, todos os mecanismos importantes que têm como objetivo salvaguardar a integridade física da mulher são relevantes, então devem sim ser levados em consideração, e a viabilidade disso aí na prática só vai poder ser verificada quando realmente for colocado, digamos assim, em prática. Mas é importante sim, é um instrumento a mais para a gente conseguir salvaguardar a vida dessas mulheres. E voltando àquela questão que eu coloquei no início, vamos entender que nenhum mecanismo, nenhum meio eletrônico vai salvar 100% uma mulher de ser vítima de violência. Porque, veja, só fazendo um parênteses, eu já trabalhei em quase todos os setores da polícia, já fui diretora de estatística e informática, fui diretora de armamento, fui diretora das regiões aqui da capital e metropolitana, diretora da região do Sertão, diretora da DEIC, e eu já passei por quase todos os tipos de infrações penais. E a violência cometida pelo autor da violência doméstica não se compara sequer ao tráfico de drogas, porque ele não desfere um golpe de faca na vítima, ele desfere 20 golpes, o homem desconfigura o rosto inteiro da mulher. Às vezes ele percorre 20 mil quilômetros para localizar a mulher e mata a mulher na frente dos filhos. Às vezes ele mata os filhos, como nós tivemos um caso aqui, o filho biológico, para se vingar da companheira. Então tem situações que quando ele diz que vai matar, infelizmente a gente precisa de mecanismos fortes, porque a violência cometida é muito grande. E às vezes até com a medida protetiva de urgência, às vezes depois foi deferida, ele foi preso, tivemos um caso que ele foi preso, ele cumpriu a pena, saiu da cadeia e matou a companheira. Então a gente precisa, muito além de segurança pública, precisa mudar a nossa sociedade. A gente precisa que se eduquem filhos e filhas de forma igualitária, porque sempre ele vai crescer achando que ele tem poder sobre a mulher. Só com a gente mudar essa compreensão é que a gente vai, em algum momento, comemorar que houve feminicídio zero, comemorar que houve redução de indicadores. No mais, são só mecanismos para tentar salvaguardar a integridade física das mulheres. Que os nossos legisladores escutem isso que a senhora está falando, que é um case aí, né? É um insight muito importante para que vocês agora possam dar diretrizes para a nossa sociedade. O que ela está falando aqui é que está só remediando. Em outras palavras, a gente está só remediando. A gente precisa curar o problema desde a base, né, doutora? Exatamente. Nas escolas, nas faculdades, dentro das casas, com educação sobre segurança. Isso é muito importante. Eu acho que a senhora falou fantástico. A gente tem, só fazendo um outro parênteses, a gente tem um projeto que eu gosto muito, que é Lei Maria da Penha na escola. E eu gosto de ir nas escolas, especialmente no ensino médio, conversar com os adolescentes. Porque a gente tem, enquanto sociedade, uma falsa percepção de que diz que as novas gerações estão mais conscientes sobre direitos das mulheres. Não estão. Tanto é que, se a gente for pegar as estatísticas, e o perfil principal hoje de idade de autor e de vítima é entre 17 e 25 anos. Ou seja, são pessoas muito novas, são adolescentes, que estão cometendo violência doméstica. E é interessante... E o que a senhora atribui isso? A senhora acha que é o quê? A nossa sociedade, que ainda não é uma sociedade extremamente conservadora, e o machismo está ali imperado. Recentemente tivemos uma persistência de discursos misóginos que terminam estimulando a violência contra a mulher. Então, por isso, e apesar de muitos indicadores corresponderem a uma maior coragem das mulheres em denunciar, mas nós temos uma sociedade muito conservadora e que está perpetuando uma compreensão equivocada sobre mulheres. Precisamos mudar enquanto sociedade. Mas a senhora acredita que o conservadorismo está atrelado à violência? Não, ele não está atrelado, mas a partir do momento que há uma persistência de discursos que coloca a mulher numa situação de inferioridade, isso estimula o homem a cometer a violência contra a mulher. Sim. Tem um filme bem interessante, né, na série que foi bem divulgada, a série Adolescência, né, da Netflix, que foi bem discutido, que a gente percebe ali, infelizmente, é que os adolescentes, pessoas numa faixa etária muito pequena, continuam, né, infelizmente, perpetuando uma cultura machista, um sistema patriarcal que o nosso sistema está esculpido em cima disso e termina gerando a violência contra a mulher. Porque, por exemplo, só fazendo um parênteses, se a gente coloca só a mulher para fazer serviço doméstico, e a educação é assim, o menino não pode exercer uma atividade doméstica porque aquela atividade compete à mulher. Ele vai crescer achando que a mulher é inferior a ele vai crescer achando que tem direito sobre a mulher.
E é essa compreensão equivocada dele achar que a mulher posse é propriedade dele que termina, infelizmente, permitindo tantos casos de violência doméstica e familiar. Perfeito. Doutora, a senhora, como defensora de uma balança mais justa e igualitária e defensora dessa pauta, a senhora também poderia ponderar da violência de gênero contra o homem também, que tem crescido também, a mulher... o homem pode usar a Lei Maria da Penha se a mulher agredir ele, por exemplo? Essa sua pergunta é bem importante. O homem pode sofrer violência? É claro que pode sofrer. Agora, se a gente for pegar os indicadores, são muito pequenos comparado com a quantidade de mulheres que sofrem violência. Porém, ele pode sofrer violência. E se ele apanha da companheira, o que ele faz? Ele procura uma delegacia distrital. A delegacia da mulher não pode, porque por lei ela protege, né? Ela serve ali para acolher, na verdade, a mulher. Mas o homem também pode ser vítima de violência. Porém, os institutos, especialmente a medida protetiva de urgência que está prevista ali na Lei Maria da Penha, não se aplica ao homem. Mas a pena de violência doméstica, que é uma pena mais alta devido à Lei Maria da Penha, também se aplica de forma favorável ao homem. Então, a mulher pode sim ser presa em flagrante, ela pode responder por uma pena alta pela violência cometida contra o companheiro. Mas aqueles institutos benéficos, especialmente a medida protetiva de urgência, não se aplica nesse caso. Mas ele pode se socorrer de uma medida cautelar prevista no Código de Processo Penal. Existem mecanismos que ele pode também ter ali a sua integridade física salvaguardada. Doutora, a violência física, né, o feminicídio, ele passa por uma violência psicológica. Eu gostaria que a senhora ponderasse um pouco sobre a violência psicológica que também ocorre dentro dos lares. É importante a gente compreender, né, que a Lei Maria da Penha prevê 5 tipos de violência, não apenas aquela violência física, que deixa uma marca no corpo, que é a mais visível. Ela pode ser sexual, ela pode ser moral, ela pode ser patrimonial e pode ser a violência psicológica, que é uma violência até recentemente foi incluído no Código Penal, o crime de violência psicológica. E eu lembro que quando ele foi tipificado, houve muitas críticas até de pessoas, né, da área jurídica, porque alegavam que era para se comprovar algo muito subjetivo. Como é que eu vou provar uma violência psicológica, por exemplo? Porém, sim, há meios de prova, né, através de laudos psicológicos, através de testemunhas, através de toda análise processual, consegue-se provar a violência psicológica. E o que seria ela? É quando o homem ele deprecia a vítima, quando ele tenta manipular a vítima, a companheira. São palavras que colocam a vítima numa situação de inferioridade, é destruir a autoestima da mulher. São situações que terminam abalando mentalmente a vítima. Então, isso é a violência psicológica. E muitas mulheres, inclusive, até que algumas ouvintes aqui, muitas podem nem ter a compreensão de que estão sofrendo a violência naquele momento. Porque a gente é acostumado a achar que a violência é só aquela violência física, né? Só aquela violência que deixa uma marca no corpo. Mas não, a violência psicológica é uma violência grave e passível até de punição. Doutora, a senhora pode comentar um caso do Dr. João Neto? Casos que, veja só, quando a gente investiga e participa, ingressar diretamente nos detalhes do caso, a gente não tem como, até porque esse caso já foi concluído, já foi encaminhado ao Poder Judiciário. Aí, para falar especificamente sobre fatos, nós não temos como, podemos falar de forma genérica. O que a gente fala é que a Polícia Civil aqui de Alagoas tem atuado com muita celeridade e com muito cuidado, especialmente em casos envolvendo violência doméstica e familiar contra as mulheres. Tá. Nesse caso específico, eu não vou ponderar o que aconteceu antes. Aí já vou falar sobre... A gente vai entrar como uma comentarista jurídica do caso, já está no âmbito judicial. Não, comentar juridicamente sobre o caso eu não posso, até porque a gente atuou enquanto investigação. Então aí o depoimento nosso seria até parcial. Então, infelizmente, para falar sobre casos específicos, por lei, inclusive, até porque estou aqui como delegada de polícia, não tenho como atuar em casos em que a Delegacia da Mulher atuou por todas as etapas pré-processuais. Não, então não vou nem entrar mais no mérito. Eu queria só que a senhora deixasse um recadinho ali para nossos ouvintes, nossas ouvintes também, na câmera 1, para que a senhora empodere as mulheres a se proteger mais, a procurar justiça e a tomar os caminhos legais para poder não sofrer mais violência doméstica ou qualquer tipo de violência de gênero. Me reportando aqui às ouvintes, especialmente as mulheres, eu quero dizer que hoje nós temos delegacias da mulher aqui em Maceió, uma delas que tem funcionamento 24 horas. Então, a qualquer dia da semana, a qualquer horário, você, mulher, pode procurar essa delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Então, não se intimide. A gente sabe que, às vezes,
as mulheres passam por ciclos de violência e que não é fácil romper esse ciclo, mas que hoje você tem a Polícia Civil aqui no estado de Alagoas para lhe acolher e para dar todo o atendimento tão importante, o acolhimento, especialmente para ajudar você, mulher, a romper esse ciclo da violência. Fechou. Doutora, queria agradecer a presença da senhora, convidar a senhora para vir. A senhora tem uma diligência daqui a pouco, com mais tempo, daqui a 1 mês, 2 meses, quando a senhora estiver mais afogada, que eu acho isso quase impossível, porque a violência só cresce, mas vamos uma hora, eu vou encontrar uma agendazinha da senhora, a senhora vir aqui bater um papo, esclarecer melhor sobre esse fato que é tão importante para a nossa sociedade, né? Com toda certeza. Eu que agradeço e é sempre importante, reforçando, a gente falar desse tema que é tão caro a nós mulheres e que a gente precisa realmente de mecanismos importantes para em algum momento a gente estiver aqui, né, comemorando o feminicídio zero. Nenhuma mulher morreu pelo simples fato de ser mulher. Nossa, isso seria tão importante. É verdade. E a você, querido ouvinte, queria agradecer você mais uma vez por ter se mantido conosco até o final dessa jornada aqui, com essa excelentíssima entrevista que nós tivemos aqui. Pedir a você que compartilhe, dê o like, dê o joinha, né? Comente aqui nos comentários aqui abaixo. E siga para as nossas próximas jornadas. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Vamos lá para a rua. Só faltou falar para se inscrever.